Contato da equipe de jornalismo da Rádio Bandeirantes agora é com Horácio Laffer Piva, empresário, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Muito bom dia, Laffer. Bom dia, meus caros. Como vão? Tudo bem? Vamos bem. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Outro dia, o presidente Bolsonaro se dirigiu aos empresários numa teleconferência e pediu que os empresários fizessem pressão sobre os governadores para haver uma flexibilização na quarentena. O governador de São Paulo, anteontem, anunciou um plano chamado São Paulo, que exatamente contempla essa flexibilização. Foi já pressão do empresariado ou foi uma antecipação fora de hora do governador de São Paulo, o empresário Horácio Laffer Piva? Essa é uma questão que tem sido muito polêmica, não é? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho acompanhado o trabalho que os governadores têm feito e me parece que, via de regra, eles estão bastante adequados, bastante ancorados na técnica, nas conversas com os médicos, enfim, num assessoramento bastante significativo. Em especial em São Paulo. O governador Dória, desde o início, tem uma equipe ali trabalhando, ele consulta essa equipe, me parece que ouve muito. Mas eu não tenho dúvida de que há também uma certa reação à pressão enorme que a sociedade tem feito, não são só os empresários, pela volta para a volta controlada ao emprego. Eu acho que o país está muito machucado, o país está exausto e há muita preocupação por parte dos entes econômicos, e estou falando tanto de empresários quanto trabalhadores, com essa questão da volta ao trabalho, da renda, inclusive de um certo impacto psicológico de tanto tempo isolado. O governador, na minha opinião, o governador, se pudesse, manteria um pouco mais a quarentena. E eu também acho que deveria, mas é uma opinião polêmica. Há muitos empresários que acham que você precisa começar já essa saída controlada. As experiências que nós temos visto no mundo não têm sido totalmente eficazes. Muitos acabam tendo de voltar atrás. Agora, vamos ver. Reagiu à pressão? Sim, mas eu acho que também é um pouco o papel do governador, ou enfim, do governante, reagir um pouco à pressão e escutar um pouco a sociedade. Mas eu, obviamente, estou apreensivo. A gente está falando aqui com Horácio Laffer Piva, empresário, ex-presidente da Fiesp, e é claro que a gente tem trazido aqui, doutor Piva, depoimentos de pessoas que estão na operação da economia, na iniciativa privada, para entender como que a gente vai conseguir passar e depois sobreviver a essa pandemia. Acaba de sair o resultado do PIB do primeiro trimestre. A gente teve uma retração de 1,5% no PIB. E, se a gente pensar que o primeiro trimestre compreende janeiro, fevereiro e março, ele pega apenas um pedaço de março, já com o reflexo forte da pandemia. Como é que o senhor vê esse número e de que forma o senhor, como empresário, vê a travessia por esse momento tão difícil pelo qual o país passa agora, doutor Piva? Bom, eu acho que o número no segundo trimestre vai piorar bem, né? Porque abril e maio foram uma tristeza. Há uma série de atividades que em março ainda, de uma maneira ou outra, caducavam e conseguiam, enfim, andar um pouco. Mas abril e maio acho que o número será muito ruim. Eu não tenho como não acreditar que o PIB esse ano será o PIB de um ano muito mais do que perdido. Infelizmente, quer dizer, a gente vê atividades que foram absolutamente massacradas. Eu também estou muito preocupado, quer dizer, essa soma de crises que nós estamos vivendo, né, uma crise sanitária, onde, na verdade, pouco se sabe, e no caso do Brasil, falta tudo, há muitos riscos com o fim do isolamento, agora estão chegando mais testes e máscaras, mas vamos ver, né? Essa crise econômica com toda a sua dívida pública, com déficit que pode chegar a 100% do PIB, não é? Um desemprego extraordinário, o risco de nós passarmos de uma crise de saúde para uma crise de depressão no país.
mau humor lá fora, com o Brasil enorme, não é? Quer dizer, tivemos uma enorme saída de recursos, muita preocupação com a insegurança jurídica, muita dificuldade de interpretar este governo. Eu ouvi aí parte da entrevista boa de vocês com o general, mas enfim, não acho que ela de alguma maneira acalma os entes. Nós temos uma crise política também, enfim, com um Congresso muitas vezes oportunistas, enfim, pautas bombas, muito mais colisão do que coalizão. Nós temos uma crise social, um desemprego enorme, que pode chegar aí a 15, 20 milhões de pessoas, e temos também uma crise emocional, ou seja, é muito difícil. O que eu acho é que, de alguma maneira, o que vai acontecer é que as empresas, de alguma forma, aquelas que sobreviverão, porque muitas não sobreviverão e precisarão de ajuda do governo, se o governo achar, como nós achamos, que a iniciativa privada é fundamental para esse círculo virtuoso de emprego, consumo, produção, investimento e emprego novamente, o que vai acontecer é que certamente as empresas terão de se adequar mais a esse novo padrão de consumo, pelo menos no curto prazo. O Brasil sairá empobrecido, isso é inevitável. Empresário Horácio Laferpiva hoje está conversando conosco ao vivo em áudio e vídeo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu queria perguntar para o senhor especificamente sobre os gastos durante a pandemia pelo poder público. Nós temos decretado aí o estado de calamidade, né? Que dá uma condição maior, né, para o administrador público até ter um endividamento maior para as medidas práticas, urgentes, necessárias para combater a pandemia do coronavírus. Mas durante esse período ainda a gente já começa a ver até investigação da Polícia Federal sobre o que pode ser desvio de recursos. O administrador público, na sua opinião, precisa ter algum tipo de controle, ainda que durante a pandemia, ainda que seja urgente, ainda que não haja necessidade de licitação? É dever do administrador público observar essa conta, que vai ter que ser paga um dia, né? Ou nós temos aí a falta de mecanismos que possam controlar esse gasto durante a pandemia do coronavírus? Bom, a conta vem depois, né? E a conta vai vir durante muitos anos após essa pandemia, de maneira que eu acredito que não há por que você não ter alguma espécie de controle. Qualquer empresa privada tem uma área de compliance, como nós chamamos, enfim, tem uma auditoria interna que verifica a forma como as contas são feitas. É claro que você poderia, idealmente, encontrar mecanismos de mais rapidez para essa análise, mas deixar o Deus dará é uma maluquice, principalmente se considerando o grau de disfuncionalidade do Estado brasileiro. Um dos grandes problemas é exatamente esse no Brasil. Ou seja, é óbvio que nesse momento a política pública vai ter que cuidar dos desassistidos, enfim, vai ter que cuidar daquelas empresas que possam sobreviver. Agora, nós não podemos imaginar que você pode simplesmente largar as contas porque você está numa enorme crise. Quer dizer, o Brasil não foi pego nessa crise numa situação confortável. Volto a dizer, nós estamos correndo o risco de chegar a 100% do PIB. Cada mês que nós tivermos de fazer uma nova injeção de R$600 de ajuda, nós estamos, enfim, daqui a pouco nós gastamos já metade da economia que nós fizemos com a Previdência apenas nisso. Ou seja, o esforço que o Brasil tem feito aos trancos e barrancos, enfim, para conseguir, de alguma maneira, diminuir as suas contas públicas, não vai ser suficiente. Imagina, então, se você largar isso. Quer dizer, a regra de teto da questão fiscal, ela já não vai ser suficiente. A dívida pública está numa trajetória explosiva. Eu teria muita dificuldade de, como cidadão e pagador de impostos, dar a caneta sem controle para o ente público. Eu acho que você precisa buscar mecanismos, sim, de verificação. Mesmo, claro, tentando não travá-los, mas de alguma maneira com alguma eficácia.
Horácio Laffer-Piva, olhando aqui os números abertos do PIB, o que a gente tem, o IBGE está fazendo a divulgação agora, não é? A retração, como a gente já falou, 1,5% no primeiro trimestre. Abrindo aqui os setores, serviços caíram 1,6%, e a gente sabe que a economia do Brasil hoje é basicamente serviços, 74% do PIB, não é? A indústria caindo 1,4%, uma queda alta também. A agropecuária cresceu nesse período, 0,6%. Lhe perguntando especificamente da indústria, que é o setor ao qual o senhor está ligado. A indústria já vinha no momento de retração, seguido antes da pandemia. Qual que é a perspectiva que o senhor enxerga agora para a indústria brasileira? A gente vai conseguir achar algum tipo de mecanismo que garanta a sobrevivência das nossas empresas, doutor Piva? Bom, para falar pelo lado bom, só em uma frase, a agropecuária é um espetáculo do Brasil. A gente tem que tirar o chapéu e tem que cumprimentar pela capacidade que ela tem, claro, pelas vantagens comparativas e competitivas que ela conseguiu. Já a indústria está exatamente na mão contrária. O Brasil tomou uma decisão de fazer uma indústria muito diversa, uma indústria que apoiasse todos os setores, e, na verdade, na minha opinião, isso é a razão pela qual o Brasil deixou de ser uma grande fazenda na década de 20 e 30 para se tornar uma potência industrial na década de 80, mas aí começou a perder espaço porque o preço disso foi a perda de competitividade e produtividade. Eu acho que a indústria vai sofrer muito, não em todos os setores, nós vamos ter que ter um pouco mais de tempo para avaliar exatamente aonde que nós vamos pagar essa conta do ponto de vista industrial, mas acho sim que ela vai sofrer. Tem uma variável aí que nós precisamos também considerar, que é o fato de que nós não sabemos como vão se comportar o resto do mundo do ponto de vista de importação e exportação, não é? Tem muita conversa de que nós provavelmente entraríamos numa fase mais xenófoba, mais nacionalista, de mais protecionismo, e essa é a discussão que mais acontece hoje na sociedade americana, e que, portanto, a gente poderia ter aí algumas dificuldades, inclusive, não só nas exportações, mas inclusive na cadeia de fornecedores e subfornecedores, nas cadeias globais, como a gente costuma chamar. Então, eu acho que a indústria ainda precisa esperar mais um pouco de tempo para avaliar de fato qual é o impacto. Eu sei o seguinte, nesse momento o crédito continua difícil, você tem muitos segmentos com dificuldades exatamente porque não tiveram o apoio que lhes tinha sido prometido, e portanto isso confunde um pouco a análise. O Brasil já vinha numa situação difícil, o Brasil tem toda a necessidade de investir muito mais em inovação, o Brasil tem muita necessidade de diminuir na indústria a questão da sua burocracia através de uma reforma tributária importante, não é? A indústria tem condições de produzir aquilo que é necessário, mas eu não acredito que você vai conseguir ter todos os setores sobrevivendo, e todas as empresas também. Infelizmente, não é uma questão de darwinismo econômico, mas provavelmente o Brasil não vai conseguir salvar a todos. Há empresas que terão financiamento, há empresas que terão aporte dos seus acionistas, mas nós temos aí uma corrosão do nosso tecido industrial muito mais forte nesses meses agora, e vamos ter que fazer uma avaliação muito cuidadosa, dada a importância da indústria como empregadora nesses próximos meses. O governador João Dória, nesse momento, está reunido em videoconferência com representantes das centrais sindicais aqui de São Paulo, com todas elas, o GT, a CUT, a Força Sindical, a CNTI, Central dos Sindicatos Brasileiros, até isso tem, Central dos Sindicatos Brasileiros, daqui a pouco vai ter a Central das Centrais. Tem a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e todos, enfim, todos os representantes de trabalhadores. O que é que o governador pode oferecer a esses líderes sindicais aí, em que depende em grande parte da produção industrial, da atividade comercial, da atividade de serviços? O que é que o governador pode estar falando, que eu não tenho nem ideia do que? Pelo menos o diálogo é importante nesse momento, mas o que é que o governador pode oferecer para esses líderes sindicais?
Eu não tenho ideia, viu? Também para lhe falar bem na verdade, mas eu acho que o governo pode, de alguma forma, o governador pode, de alguma forma, ajudar ambos os lados no diálogo que tem que acontecer, na verdade, entre os sindicatos e as empresas. Quer dizer, eu acho que o governo tem menos com isso. Provavelmente os sindicatos devem ter uma pauta de reivindicação e devem estar colocando para o governo. Agora, na minha opinião, a conversa certamente será de sindicato com empresas e vai ter de haver flexibilização, flexibilidade de ambos os lados. É claro que o governo faz a parte dele com relação à questão de impostos, recolhimentos e tudo isso que tem sido apresentado. Mas, ao fim e ao cabo, meu caro, a negociação é entre as partes, né? Tem havido? Tem havido, sim, houve muita compreensão de todos com relação aos assuntos até agora, foi muito bem, não houve, enfim, pelo que me chega, e, enfim, pelas informações, não houve acirramento da parte dos sindicatos, eles compreendem bastante bem o momento que estão vivendo, obviamente estão muito apreensivos, né? No fundo, é muito lícito que haja sempre esse braço de ferro entre a indústria e os setores de uma maneira e os trabalhadores, não é? Mas acontece que eles também compreendem o risco das empresas fecharem as suas portas, e não são poucas as que nós temos visto fecharem. Então, eu acho que a conversa está muito tranquila. Agora, recomeçamos, né? Quer dizer, certamente os trabalhadores também ficarão, e é compreensível, muito atentos ao desempenho das empresas e colocarão junto as suas reivindicações. Caberá às empresas apresentarem com um grau bastante grande de transparência, de clareza, a sua situação, para que as reivindicações sejam de lado a lado, sejam as mais razoáveis possíveis. Eu não sinto tensão aí, não, para falar a verdade para vocês. Eu acho que houve muita evolução nesses últimos tempos. Não é aí que está a tensão. A tensão está na entrevista anterior que vocês fizeram. Enfim, aqui na relação de empresários e trabalhadores, eu acho que vamos bem. E eu queria agradecer ao empresário Horácio Laffer Piva, ex-presidente da Fiesp, que falou ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Fazia tempo que o senhor não falava conosco aqui. Porta sempre aberta, viu, doutor Piva? Até a próxima. Fazia muito tempo. Muito obrigado a vocês e continuem com esse trabalho. A imprensa é crítica, a imprensa é controle, faz toda a diferença, principalmente agora. Muito obrigado.